Asa decide se sacrificar para derrotar a Ioro, mas o Pochita comete uma traição no fim que vai causar uma grande reviravolta na história. Vamos ver tudo o que rolou agora. Cara, quando você acha que já sabe para onde a história está indo, vem outro capítulo e te deixa completamente perdido. Que final foi esse? Uma reviravolta enorme. Agora eu tô muito empolgado pro próximo capítulo porque, sinceramente, eu achei que já tinha entendido para onde tudo estava se encaminhando. Eu tinha uma teoria, não cheguei a postar o vídeo, mas estava escrevendo o roteiro de que em algum momento a Asa iria dominar o próprio corpo temporariamente para ser devorada pelo Pochita. Mas eu nunca imaginei que seria desse jeito. Esse final me pegou totalmente de surpresa. O capítulo passado já tinha sido uma sequência de revelações, primeiro sobre a mãe da Asa, depois veio outras revelações, uma atrás da outra, mas esse aqui conseguiu ir além. Eu não sei se vocês esperavam que a história fosse seguir por esse caminho, mas eu vou te dizer, eu fiquei realmente chocado. E o melhor de tudo é que eu não tenho ideia de para onde a trama vai agora. E eu tô adorando isso, tá insano. Então, galera, esse capítulo começa exatamente de onde o anterior parou, logo depois da Asa recuperar as lembranças do pai e da mãe, o que já tinha sido uma bomba. E aí vem esse capítulo com o título Me Coma. Sim, Me Coma. Eu sei, segura as piadinhas da quinta série, porque é sério. Esse é o plano da Asa. Ela conversa com o Denji sobre tentar dominar a Ioro por um tempo, só para criar uma abertura. Quando conseguir fazer isso, o Pochita teria tempo de usar o poder dele para devorar a Asa e assim acabar de uma vez por todas com o demônio da guerra. A gente sabe que quando o Pochita devora alguém, aquele conceito, aquela entidade simplesmente deixa de existir. É um dos poderes mais apelões dele. Tem demônios mais fortes que o Pochita, mas esse poder de apagar algo da existência coloca o Chainsaw Man entre os mais absurdos de todos. E cara, eu meio que acertei essa teoria. Eu já estava suspeitando que a história iria para um desses dois caminhos. Ou a Asa criaria uma abertura para derrotar a Ioro, terminando essa luta, e talvez iniciando uma contra o demônio da morte, ou então teríamos um momento Naruto, com a Asa e a Ioro conversando e formando uma aliança tipo Naruto e Kurama. Mas não foi nada disso. A própria Asa descarta essa ideia porque mesmo dividindo o corpo com a Ioro e por um tempo acreditando que elas tinham virado amigas, já estava claro que a Ioro nunca teve intenção de devolver o corpo, muito menos de compartilhar. O objetivo dela sempre foi o Chainsaw Man. Ela quer lutar com ele, custe o que custar. Claro, ela foi temporariamente abalada pelos sentimentos da Asa pelo Denji, mas parece que agora está indo pro tudo ou nada. E o plano dela é pesado, colocar a humanidade num ciclo infinito de guerra. No meio dessa conversa com Denji, a gente entende melhor o que pode acontecer quando a tal profecia da morte se cumprir. Basicamente, todos os humanos deixariam de existir, o mundo humano seria destruído e o planeta viraria o mundo dos demônios. Aquele portal seria aberto e todos os demônios se reuniriam para receber o demônio da morte. Mas até agora, a morte em si não fez nenhum grande movimento para cumprir essa profecia. E claro, quando a Asa se oferece para se sacrificar, o Denji não quer de jeito nenhum. Ele não quer matar a Asa, principalmente porque ela se tornou alguém importante para ele. Sinceramente, eles formam um casal incrível. Eu torço muito mais para a Asa e o Denji ficarem juntos do que ele acabar com a Reise, mesmo sabendo que a Reise tem uma fanbase gigante. Para mim, a Asa e Denji combinam muito mais. E seria muito pesado ver de novo esse ciclo se repetindo, o protagonista tendo que derrotar a garota que ele tá afim. Parece até uma maldição do Denji. Sempre precisa enfrentar alguém que ele ama. Esse é o plano. Ela não quer voltar atrás. Ela carrega uma culpa enorme por tudo o que aconteceu. Pelas coisas que fez quando estava possuída pela Ioro. E também pelo passado dela, especialmente depois de lembrar do pai.
A Asa tá sufocada por culpa, não consegue se perdoar. É tanta coisa ruim que toda vez que ela lembra sente vontade de gritar. É um sentimento insuportável. Mas uma coisa muito legal que rola disso tudo, e que é até uma das frases mais marcantes da personagem, é quando a Asa diz que não quer que a vida dela acabe com um tropeço. Ela quer que o fim dela seja fazendo a coisa certa. E o que ela quer agora é salvar o Denji, que de certa forma foi o salvador dela. Cara, essa parte foi muito bacana, porque se a gente parar pra pensar, essa personagem vive tropeçando, né? Ao longo de toda a história, a Asa sempre errou nos momentos mais importantes. No capítulo passado mesmo, vimos o quanto ela se culpa por ter, entre aspas, tropeçado de novo quando tentou ajudar o pai. Então, essa analogia dela de não querer que o fim seja mais um tropeço ficou muito simbólica e poderosa. Esse diálogo foi excelente e ver ela decidida a se sacrificar pelo Denji foi uma reviravolta enorme. Até aí eu tava pensando, ok, acertei a teoria, mas aí o capítulo muda de foco, a gente não vê a resposta do Denji. Somos levados de volta para a batalha da Yoru com Pochita, e aí o demônio da fome aparece, ajudando Pochita a se regenerar, doando o próprio sangue para ele. Isso já me deixou intrigado, porque ele estava se recuperando muito rápido, mesmo sem parecer beber sangue nos capítulos passados. Então talvez ele estivesse absorvendo o sangue da Yoru durante as lutas. Mas enfim, o demônio da fome dá o sangue dela, e isso deixa a Yoru furiosa, porque ela sente que a fome está interferindo na guerra santa dela. E a fome até cria coragem e rebate, chamando a Yoru de fraca, e desperta o Pochita para mais um round. É aí que o plano da Asa começa a funcionar. Ela consegue recuperar o controle do corpo temporariamente. A consciência dela volta por um instante, e é nesse momento que ela usa o Bang para explodir a própria cabeça e destruir tudo antes que a Yoru consiga retomar o controle. A ideia era dar tempo por Pochita e para o pessoal terminarem o trabalho antes que ela se regenerasse. E sinceramente eu acho que esse era o plano da morte desde o início, porque logo depois aparece o demônio das lâminas que corta o corpo da Asa em vários pedaços. Nesse momento, a morte finalmente invoca mais um dos seus lacaios, o demônio da guilhotina, que continua destroçando o corpo dela. Tava tudo saindo conforme o plano. A Asa destroçada, sem chance de se regenerar, a vitória praticamente garantida. E isso parecia mesmo fazer parte do acordo que a morte tinha feito com o Denji lá naquele capítulo da escola. O problema é que o Denji estava com a cabeça em outro lugar, distraído, e acabou nem percebendo o que estava sendo tramado ali. Aí chega o momento decisivo, o pessoal manda o Pochita atacar a Asa, devorar ela e acabar de vez com o demônio da guerra. Mas é aí, galera, que o capítulo termina. E termina com uma reviravolta maravilhosa. O Pochita atrai todo mundo. Ele sai cortando geral, arranca a cabeça de todo mundo e até mata o demônio da guilhotina. Cara, que final foi esse? Totalmente inesperado. Por que o Pochita fez isso? Quais são as intenções dele? Tenho algumas teorias, vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Eu até tinha um vídeo pronto sobre a teoria da Asa, sobre essa questão dela se sacrificar, mas depois desse capítulo não faz nenhum sentido postar, porque eu estava totalmente errado, né? Só acertei uma parte. O rumo da história mudou completamente agora. Então, agora faz mais sentido discutir o que o Pochita realmente quer e qual é o papel dele nisso tudo. Mas enfim, que capítulo, foi simplesmente maravilhoso. Final nota 10. Sinceramente, eu não esperava nada disso. E agora eu tô me perguntando, será que finalmente vamos ver o demônio da morte lutando a sério? Como vai ficar essa situação depois da traição do Pochita?